Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Boa noite. Quero louvar ao Senhor por essa oportunidade. Uma oportunidade ímpar e singular para as nossas vidas. Amém? Sem delongas, eu queria que você, por gentileza, você que trouxe o seu exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo na carta, na missiva aos Romanos, capítulo de número 16. Glória a Deus. Glória a Deus. O tema que me foi passado, que será o mês de agosto, né? Estamos representando o mês de agosto hoje. E representa a dupla honra no ministério. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração na palavra que Ele gerou no meu coração para essa noite. Amém? Você achou? Romanos capítulo 16, verso é o primeiro. Não sei se vai pôr na projeção. Se for na projeção, a gente vai ler juntos. Isso. O texto diz assim: recomendo a vocês a nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Próximo. Peço que a recebam no Senhor, como convém aos santos, e que a ajudem em tudo o que necessite. E você glorifica ao Senhor. Não. Só se você puder glorificar de verdade. Eu aprendi uma coisa, que se eu vim para o culto, se eu sair da minha casa, eu não vou entregar um culto de meia adoração. Não vou. Eu preciso entregar o melhor nessa noite. Se você puder dar o seu melhor, glória a Deus. Se até agora você não conseguiu queimar incenso, eu te convido, eu te dou 1 minuto para você rasgar o seu coração e queimar incenso diante do Senhor, glorificar e engrandecer e chamar a existência. Talvez alguém até aqui pensou: o culto não está tão bom assim, mas de verdade, talvez o seu não esteja, mas o meu tá bom, Eu já senti a presença de Deus aqui nessa noite, e eu te convido a se rasgar. E já que veio, faz direito, por favor. Já que veio, entrega a sua melhor adoração. Já que veio, mostra para quem é que você veio nessa noite. Aleluia. Que o Senhor, aleluia, que o Senhor nos abençoe nessa noite por sua bendita palavra. Essa é a minha oração. Glória a Deus. Estou que nem a Carol hoje. A Carol disse que quando ela foi pregar, a boca dela ficou seca. Cadê a Carol? Tá vendo, Carol? Isso é normal. A minha também está seca aqui. Igreja, nós lemos um texto, e de verdade a carta aos Romanos, o capítulo de número 16, ela é um capítulo só de agradecimento. O apóstolo Paulo, ele vai só agradecer o povo da igreja de Roma. Ele vai citar alguns nomes e vai colocar o nome de Febe no meio, que de verdade é a primeira que ele começa a agradecer. Mas quando o texto foi me passado, o tema que seria a dupla honra no ministério, o Senhor já havia gerado essa palavra no meu coração, e eu quero desenhar com você aqui um plano de fundo, para que você entenda o rumo profético de Deus ao teu coração nessa noite, para a tua casa, ao teu respeito, para o teu ano, para o mês de agosto, já sabendo que o Senhor já está lá. Não se preocupe, se a ansiedade tentou te roubar, saiba que o seu Deus, o Deus que você veio, Ele já está lá no mês de agosto, amém? Então eu queria que você entendesse que o Senhor, Ele não te chamou para ser uma pessoa normal. Não, Ele não te chamou para ser uma pessoa normal. Em Atos capítulo de número 1, Ele vai dizer ao povo, Jesus vai liberar uma palavra, dizendo que Ele vos daria poder, Ele daria poder ao povo, que se eles esperassem debaixo de uma palavra, se eles ficassem atentos, o Senhor os daria poder. Ou seja, vocês não vão ser pessoas normais se vocês obedecerem à palavra, estarem debaixo da palavra. Eu vou levantar vocês para serem pessoas extraordinárias, porque não é qualquer um que tem poder. E posso falar, no capítulo de número 2 vai acontecer o Pentecostes, e que coisa linda que foi. Houve de repente sobre aquela casa um som impetuoso, que o povo foi encontrado com línguas repartidas como de fogo, e você conhece muito bem o texto. Já no capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, Pedro, que era só um pescador
normal, agora é cheio do poder, porque ele estava debaixo de uma palavra. Escute bem, Pedro, ele era só um pescador normal, mas depois de Atos 2, é cheio do poder, e de normal agora ele não tem mais nada. Por que, Daiane? Porque em Atos 3 ele está subindo ao templo e tem um homem paralítico pedindo esmola. Oh meu Deus, e quem é normal dá dinheiro, pastor Igor, quem é normal oferece esmola, mas Pedro não sabe ser assim, não. Pedro, ele tem uma chamada, Pedro tem um ministério, Pedro é cheio do poder. Ele olha ao paralítico e diz: olha, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Não é para qualquer um. Ser cheio do poder é o Senhor e o céu gritando ao teu respeito. Pare de se conformar com a normalidade que o mundo lá fora vive. Eu te chamei para ser alguém diferente. Mas viver o extraordinário tem um preço. Há um preço, lembra? Paulo e Silas estão pregando em uma praça, Atos capítulo 16, e que coisa linda, uma jovem então agora é liberta, eles já são cheios do Espírito. Enquanto ela é liberta, Paulo e Silas são presos, e na cadeia eles têm a opção de parar. No seu aprisionamento eles têm a opção de abandonar tudo, de largar o ministério, de largar a chamada, porque viver cadeias não é fácil, e você conhece o texto. Só que o texto vai dizer assim, que em cadeias eles preferem adorar, e eles começam a adorar, a glorificar o nome do Senhor. Enquanto um adora, outro ora, e o tempo vai passando, e de repente as cadeias começam a se estremecer, e aí a estrutura daquela cadeia é interrompida, é abalada pelo poder da adoração de Paulo e Silas. Por quê? Porque eles não são pessoas normais, eles carregam neles a marca de uma chamada. E o texto diz que eles são livres e libertos então. Falando então de ministério, eu lembro de um episódio em que Paulo, ele vai entrar agora em naufrágio, junto com mais um grupo de pessoas, param em uma ilha chamada Malta. Alguém lembra? Levanta a mão, que se você está comigo, levanta a mão. Isso. Ele vai parar nessa ilha, e eu estou falando de ministério. Ele vai parar nessa ilha, e quando ele chega lá, o texto diz que os bárbaros, não foi Paulo. Os bárbaros acendem uma fogueira para que o povo que veio do naufrágio pudesse se aquecer. E pastor Igor, logo então na seguida, o texto vai dizer assim, que Paulo, ele vai movimentar-se para buscar gravetos. Para quê? Para manter o fogo Eu estou falando de ministério aqui. Quem vive um ministério, uma chamada, vai entender do que eu estou falando. O texto está dizendo assim, que quem acendeu o fogo foram os bárbaros. Mas Paulo não pensou duas vezes em se esforçar para manter o fogo aceso. E eu preciso pregar isso aqui para alguém. Se você vive uma chamada, se você vive um ministério, não importa quem acendeu o fogo, se foi Paulo, se foi João, se foi Tiago, o importante é manter o fogo aceso. Daiane, por quê? Porque ministério, Igor, não é, pastor Igor, não é sobre acender o fogo, é sobre manter a chama acesa. Isso é o ministério. É engraçado, eu preciso falar isso aqui porque alguns pensam que ministério é subir aqui, queimar incenso, fazer a igreja pular que nem pipoca e dizer: eu tenho um ministério, eu tenho uma chamada. Porque é muito melhor carregar o nome de quem acendeu a fogueira, movimentou a casa. É muito prazeroso para o ego do homem, da mulher, carregar o nome. Acendi a chama, acendi a fogueira. Quer ver? Vou fazer todo mundo pular. E aí o ego é massageado. Só que Paulo me ensina um conceito diferente de ministério. Quando ele se esforça e corre riscos de sofrer uma picada na mão de uma serpente, ele está dizendo: Daiane, você precisa entender isso aqui, que o ministério não é apenas sobre você acender. Às vezes, sim, às vezes é você quem acende, mas na maioria das vezes, quando você chega em um lugar, a chama já está acesa. Daiane, qual é o meu dever? O seu dever, meu querido e minha querida, é manter o fogo aceso. Isso é sobre ministério. É sobre isso. É não deixar a peteca cair. Falar assim, talvez você entenda. Ok, Paulo então agora, ele está mantendo o fogo aceso, o povo é aquecido, começam a dizer: opa, peraí, então agora ele é um Deus, depois que a serpente o pica ele não morre, o Senhor vai ser glorificado. E o texto continua, e a obra de Paulo, as suas missões continuam adiante. Só que tem um dia
No ano 57 depois de Cristo, ele está na casa de um homem chamado Gaio. A casa é de Gaio. A casa é de quem? Você precisa entender, eu vou falar para você repetir isso aqui. A casa é de quem? A casa é de Gaio. Quem fala, quem dita as palavras é Paulo, mas quem escreve é Tércio. Paulo está na casa de Gaio agora preparando uma carta aos romanos, porque o seu desejo é de ir para a Espanha, abrir igrejas lá. Porém, não tem recursos, mas a igreja de Roma era o centro político, é onde o dinheiro rodava, e já tinha uma igreja implantada naquele lugar. Queria que você entendesse isso aqui, que o movimento em que aconteceu o livro dos Romanos, em que foi criado o livro aos Romanos, não foi na casa de alguém que tinha nome alto na sociedade, não. Era um presbítero, era na casa de Gaio. Houve uma reunião escondida e de repente Paulo começa a falar, Tércio começa a escrever. Você não entendeu? Eu vou desenhar. Oh meu Deus, isso aqui é muito lindo. Deus então meu coração na tarde desse dia. É na casa de Gaio que nascerá. É na casa de Gaio que nascerá cartas aos romanos, que mudarão histórias, que levantarão pessoas, que restituirão história. Ei Gaio, eu estou pregando para alguém que faz reunião de oração. Eu estou pregando para alguém que recebe os profetas na sua casa. Eu estou pregando para alguém que cuida do ministério de pregadores. Eu estou pregando para alguém que levanta pessoas que estavam caídas. Ei Gaio, Deus tem uma hora sobre a tua casa, e é sobre a tua casa que Ele levantará pessoas. Gaio, Gaio cede a sua casa. Para que, Daiane, tomar um café da tarde e fazer fofoca? Não, minha filha. É um ano de dupla honra. Mas para vivermos a dupla honra aqui fora, no nosso dia a dia, eu não preciso apenas querer viver, eu preciso entender o conceito da dupla honra. Eu preciso ser merecedor da dupla honra. Gaio, já era velho, mas recebe Paulo para que lá nasça a carta aos romanos. Alguém talvez entrou aqui pensando que o tempo já foi, que a promessa já passou. Daiane, eu já estou muito velho, a promessa já foi feita há muito tempo. Ei Gaio, se eu fosse você eu não parava agora. Não, eu quero pregar ao coração de Gaios aqui nessa noite. Ei Gaio, se eu fosse você eu não parava agora. Não, se eu fosse você eu não parava agora. Eu preciso liberar sobre a tua casa. Vai ser na tua casa, vai ser sobre a tua casa que nascerá pessoas que liderarão igrejas. Vai ser na sua casa, Gaio, que nascerão pessoas que libertarão opressivos. Vai ser na sua casa os teus filhos que levantarão uma nação de profetas e profetas. Ei Gaio, vai ser na sua casa que Deus honrará essa cidade de Tu. Aos romanos é escrita, e agora presta bem atenção, é de Paulo toda essa fala. Só que de verdade isso meio que me oprimiu um pouquinho quando eu comecei a ler. No verso, se eu não me engano, de número 22, que diz que é Tércio quem escreveu todo o livro. Isso me constrange, porque sabendo que naquela época quem sabia escrever era muito valioso. Quem sabia escrever não sentava em qualquer mesa. Quem sabia escrever não andava com qualquer pessoa. Quem sabia escrever trabalhava a seu bel prazer. Quem sabia escrever tinha os seus olhos envoltos ao seu umbigo e fazia tudo em torno ao seu próprio ego. Só que eu louvo a Deus pela vida de Tércio, que tinha um ministério, tinha um dom, mas gastou a sua vida servindo a obra do Senhor. Tércio tinha um dom, podia ter gastado tudo isso em volta do seu bel prazer, mas gastou a sua vida servindo a obra. Talvez alguém olhou e disse: Tércio vai gastar a sua vida servindo um homem de Deus, servindo uma igreja. Tércio não se preocupou, gastou a sua... Ei, eu estou falando sobre ministério. Gastou a sua vida, os seus dons, a sua chamada, tudo no reino. Tudo no reino. E eu glorifico a Deus. Se você puder me ajudar, por favor, olhe para quem está ao seu lado. Talvez você não garre na lâmpada. Eu gosto de garrar na lâmpada, eu gosto.
Mas talvez hoje você não garre. Eu preciso que você tenha consciência. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: Tércio, que bom que você escreveu. Não. Foi horrível. Fala de novo. Fala com voz de profeta. Fala como se você estivesse entendendo o texto. Fala como se você já tivesse lido o texto. Diz assim: Tércio, que bom que você escreveu. Oh meu Deus do céu, se Tércio não escreve, porque alguns disseram assim: para que Paulo escreve a carta para Roma? Não era melhor Paulo pisar em Roma? Seria muito melhor, não. Só que Tércio precisou escrever a carta. Foi profético ele escrever, porque se ele não escreve, Agostinho não vai ler. Primeiro Romanos capítulo 1, onde diz que o justo viveria pela fé. Se Tércio não tivesse escrevido, oh meu Deus do céu, Lutero não teria escrito as 95 teses. Se Tércio não tivesse escrito a carta aos Romanos, o texto, oh meu Deus do céu, nunca seria envolvido ao coração de John Wesley, que promoveu um grande avivamento. Por quê? Porque ele foi envolvido pelo amor que Lutero criou na obra. Por quê? Por conta da carta aos Romanos. Que bom que Tércio escreveu. Que bom, que bom. Pregar ao coração de alguém aqui que você precisa continuar fazendo aquilo que Deus lhe ordenou. Daiane, eu preciso servir, sirva. Daiane, eu fui chamado para servir água, serve água. Eu fui chamado para limpar a igreja, limpa a igreja. Eu fui chamado para pregar, prega, minha filha. Só não para de fazer aquilo que Deus te ordenou a fazer. Alguns envolvem a chamada, o ministério em honra. E é muito bom receber a honra. E não posso ser hipócrita dizer que o ministério não nos traz honra. Traz ou não traz, pastor? Viver debaixo de uma chamada, com um nome, com um óleo na cabeça, traz honra. Mas não se resume a honra. Não se resume a honra. A honra do ministério, a dupla honra no ministério, você só vai receber ela no final da caminhada. A dupla honra no ministério não é você ter um lugar exclusivo. Não, é muito além do que isso. A dupla honra no ministério não é você não precisar pegar fila para comer em algum lugar. É muito além do que isso. Não. Ter dupla honra no ministério vai muito além do que você chegar em algum lugar e ter um lugarzinho reservado, com o nome reservado para... É muito além disso. Nós estamos caminhando para um ano de dupla honra, um ano de exaltação, um ano de prosperidade, um ano de vitória. Mas você não pode crescer torto. Você não pode se entortar ou se atravessar no seu crescimento. Você precisa sair daqui com o conceito de dupla honra em ministério. É muito bom eu falar sobre isso aqui, porque de verdade, hoje eu prego e para mim é uma honra estar aqui segurando o microfone. Mas passei 8 anos cuidando de um povo sem nunca pegar no microfone. Eu sei o que é poder pegar no microfone. E aí eu falo isso porque no nosso dia a dia nós sentamos e ouvimos pessoas assim: eu quero cantar, eu quero pregar, mas nunca serviu, nunca obedeceu, nunca sentou para ouvir. E tem uma fala muito conhecida: só pode subir para falar quem um dia sentou para ouvir. Tem gente que se você cumprimenta e não dá um título, ela não olha mais para você, ele não te cumprimenta mais, ele não fala mais com você porque ele quer o título. Ministério não é isso. Ministério não é título. Título foi o homem quem te deu, minha irmã. Título foi o homem quem te deu, meu irmão. Oh meu Deus, isso aqui é uma chamada que queima aqui dentro. Ministério não é visto no seu estereótipo. Sabe quando é descoberto o teu ministério? Em 4 paredes. Sabe quando que é aflorado o teu ministério? 2 horas da manhã na rede social, no site pornô. Sabe quando que é aflorado o teu ministério e você sabe se serve ou não para o ministério? É numa roda de fofoca. É lá que aflora se você é bom ou não para o ministério. Quero viver um ministério. Eu quero ser uma bênção. Eu quero que me chamem disso e daquilo. Eu quero ter honra para sentar nos melhores lugares. Desculpa. Está muito longe do conceito do que é ministério. Tércio, ele vai gastar a sua vida para
nem sequer ter o direito de falar o que queria falar. Ele só vai escrever o que Paulo fala. Vai gastar a sua vida ao bel prazer de outro profeta, de outro homem de Deus. Tem gente que tem uma boa chamada para servir, mas quando Deus começa a honrar, ele perde tudo que ele recebeu ao servir, porque ele não sabe ser honrado. Não sabe ser honrado. Vamos voltar para o texto. O texto vai dizer assim, que Paulo está escrevendo uma carta de recomendação sobre a nossa irmã Febe. E eu glorifico ao Senhor pela vida de Febe. Ah, Febe, que bom que você não parou. Paulo começa a escrever e é uma... são 27 versículos. Posso ler um pouquinho rapidinho aqui para você? Escute só. Verso 3. Saúdem Priscila e Áquila, os meus colaboradores. Verso 5. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, além deles servirem ao meu ministério, na casa deles é uma bênção. Eu também tenho um ministério lá dentro. Não, eu preciso contar isso para vocês. Verso 7. Saúdem Andrônico e Júnias, os meus parentes que estiveram na prisão comigo. Não estou vendo Paulo citando, viu? Saúdo aqui Maria, que lá no dia do cafezinho estava lá comigo tomando um café. Não, saúdo então Andrônico e Júnias. Por quê? Porque perderam tempo com você, Paulo? Porque saíram fazendo fofoca, Paulo? Porque falaram mal do ministério? Não, porque eles estavam na prisão comigo. Vamos lá? Verso 8. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, o nosso cooperador em Cristo, o meu amado irmão Estaques. Verso 10. Segura aí que eu vou pregar, segura aí. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Gente, isso aqui, eu não estou batendo, não estou batendo, não. Eu estou pregando aquilo que o Senhor me direcionou e queimou meu coração, que eu preciso ser uma pessoa melhor em 2025, eu preciso ser um servo melhor em eu quero dupla honra no ministério. Então melhore minha filha como ministra, melhore como serva, melhore como esposa, melhore como mãe, melhore como filha, melhore. Aprovado no Senhor. Escute só. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Eu estou falando sobre ministério. Nunca fez nada para o reino, nunca se envolveu com as dores do reino, porque viver o reino é carregar dores do reino. Mas querem honra no ministério. Querem honra no ministério. Olha esse texto. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente, não fizeram um trabalho mole, não trabalharam dia e saíram reclamando que não deram oportunidade. Se trabalharam arduamente no Senhor, de manhã, tarde, noite, servia de manhã, tarde, noite, lavava manhã, tarde, noite, trabalharam arduamente no Senhor. Acabou não. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Conseguem receber os servos do Senhor como filhos? Conseguem trabalhar na obra, se doar para a obra e cuidar daqueles como se fossem seus? É ministério. Ministério não é púlpito. Ministério não é altar. Não, eu preciso pregar alguém. Você está aqui comigo, foi embora. Você está aqui, Daiane, aonde você quer chegar? Cheguei, aqui mesmo. Ministério não é altar, ministério não é púlpito. Ministério é servir, é se doar. Oh meu Deus do céu, é viver o reino. Eu vou ler, porque senão alguém diz, não pregou a Bíblia, não falou da Bíblia. Vou ler. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pétrobas, Hermas e os irmãos que estão com ele. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos. Todos os santos. Não, fofoqueiros não ficaram nessa lista. Contendeiros não entraram na lista.
Mentirosos não entraram na lista. Adúlteros não entraram na lista. Os santos entraram. Tem mais um pouquinho, aguenta aí. Saúdem Filólogo Júlia Nereu e a sua irmã e também a Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo ou ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Verso 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos aos ensinos que vocês têm recebido. Se eu pregar isso aqui, se eu falar isso aqui, você não glorificar, irmão, você está ruim. Está ruim. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor. Eu estou falando de servir, eu estou falando de ministério. Alguém tem que entender isso aqui. Mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, não se queimem com isso. Por isso eu estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo do pé de vocês. Oh glória! A graça de Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Escute, verso 21. Timóteo, meu cooperador, enviam-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosipatro, meus parentes. Olha o que o Tércio diz agora. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdam vocês também no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erastos, administrador da cidade, e nosso irmão, envia-lhe saudações. Que a graça do nosso Senhor esteja com todos vocês. Eu entendo, é chato você ficar parado aí ouvindo eu ler uma palavra que você já deveria conhecer, já deveria ter lido, mas eu fiz esse favor para você, acabei de ler. Eu li isso aqui para você ver que Paulo, ele gastou um bom tempo de toda a sua fala apenas para agradecer. Paulo gastou um bom tempo apenas para honrar quem trabalhou no ministério e quem serviu no ministério. É por isso que quando sobe alguém no culto para pregar, pega o microfone e começa com os agradecimentos. Quer saber? Agradecimento em altar é digno de honra. Agradecimento em altar, sim, também é bíblico, porque Paulo gasta um tempo para glorificar o nome do Senhor pelas pessoas que serviram no ministério e gastaram a sua vida nele. Mas tem um porém. Essa carta só chega lá, só vai chegar lá em Roma por conta de Febe, que vai gastar a sua vida. Ela vai sofrer perigo de ser estrupada dentro de um navio que percorreu 2.300 quilômetros para chegar ao outro lado. Ah, Febe, que bom que você não parou. Que bom que o exercício que você tinha. Qual exercício que ela tinha, Daiane? Só esse. Qual? Levar a mensagem. E eu glorifico ao Senhor pela vida do pastor Sidney, que pregou ontem dizendo: não troca a mensagem, não mude a mensagem. E essa palavra já queimava meu coração. E hoje eu disse: Senhor, eu não estou muito prática na mensagem nova. A gente vai criando, vai construindo. Os pregadores sabem como é que funciona. E ele disse: não, você não vai pregar a mensagem, não vai mudar a mensagem. Porque ai, se Febe teria entregado a carta em outras mãos, ai, se Febe teria desistido de entregar a carta, percorreu o navio, correu o risco de sofrer a própria vida e morte, mas entregou a mensagem. E eu quero pregar algumas Febes que estão aqui nessa noite. Mesmo sem força, não mudou a mensagem. Oh glória! Mesmo sem força, não parou de fazer aquilo que Deus ordenou ela parar. E eu queria te dar uma ordem nessa noite, direcionada pelo Espírito. Olhasse para quem está ao teu lado. Pega na mão de quem está ao seu lado nessa noite. Pega na mão, isso. Pega na mão dele, pega na mão dela. Isso aqui é profético. Olha para ela e diz: Febe, foi horrível. Fala de novo: Febe, que bom que você não parou. Não. De novo. Febe, que bom que você não parou.
Ainda bem, Febe, que você permaneceu com dores, mas permaneceu. Ainda bem, Febe, que querendo parar, você não parou, permaneceu. Ainda bem, Febe, que debaixo de acusações você não parou, permaneceu. Ainda bem, Febe, que as más línguas se levantaram, mas você permaneceu. Oh, meu Deus, eu estou pregando a quem está vivendo a chamada do ministério. O ministério é servir, servir chorando, servir querendo parar, servir querendo morrer, mas está servindo. Ah, Febe, que bom que você não parou. Profetiza quem está ao seu lado, profetiza, bate no ombro, abraça. Não, 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 põe, pega na mão dela aí, pega na mão, põe ela de pé agora, põe ela de pé, levanta, pega ela, põe ela de pé, levanta ela agora, isso. Vou falar alguns grupos de pessoas aqui. Febe, se te servir bem, só se te servir. Febe, que bom que você não parou. Escute, olhe pra cá pra minha gravata rosa. Febe, que bom que você não parou quando deu tudo errado no seu relacionamento e Deus mandava você profetizar para pessoas e restaurar histórias, você orava, você pregava, você abraçava. Que bom que você não parou. Que bom. Posso pregar aqui? Febe, que bom que você não parou quando a enfermidade bateu na tua porta, quando o luto chegou na tua porta, mas mesmo assim você colocou o ministério nas suas costas, caminhou, andou, pregou, falou, cantou, profetizou. Que bom, Febe, que você não parou. Que bom, que bom. Eu prego algumas Febes aqui nessa noite, e o Senhor me deu uma ordem dizendo: chame para frente, chame para frente. Todas as Febes que entraram aqui nessa noite feridas, todas as Febes que entraram aqui cansadas, estão cansadas, mas não pararam, estão aqui, oh glória, carregando a carta, pregando a mensagem, fazendo a obra, vivendo o reino, vivendo o ministério. E o Senhor disse ao meu coração sobre eles, oh glória, libera uma dupla honra no ministério. Porque Febe, ai meu Deus, talvez hoje você não veja o que Deus está fazendo, mas quer saber? A eternidade dará conta. Eu quero profetizar aqui ao coração de alguém: a eternidade dará conta sobre a tua entrega no ministério. Daiane, eu não estou vendo o resultado. A eternidade dará conta. A eternidade dará conta. Ah, vai dar conta. Enquanto o Tércio escreve, não sabe como que o povo de Roma vai receber a mensagem. Não sabe, não tem noção. Talvez nem ouviu burburinhos, talvez não ouviu ninguém testemunhar sobre a mensagem, mas a eternidade deu conta. A eternidade deu conta. Eu quero profetizar pessoas que estão aqui nessa noite, que está dentro da tua casa, chora lá, grita lá, arranca o cabelo da cabeça lá, mas na hora do culto se prepara, troca de roupa. Vai dando a hora do culto, ele vai se preparando, chorando, mas vai se preparando, querendo desistir, mas vai se preparando. Aí o céu disse assim: filhinha, como diz o nosso pastor, filhinha, libera sobre eles que a eternidade dará conta de toda a entrega. Escute, levanta suas mãos. Eu estou profetizando o coração de alguém aqui, como ardeu no meu coração, que arda no seu também. Toda a entrega no ministério vai valer a pena. Toda entrega no ministério vai valer a pena. Todo servir vai valer a pena. A eternidade dará conta daquilo que o céu liberou ao teu respeito. A eternidade dará conta, oh glória. A eternidade, vem aqui na frente se você quiser receber oração. Vem aqui que o céu vai te visitar de uma forma extraordinária. A eternidade vai dar conta sobre a promessa que o céu liberou ao teu respeito. A eternidade dará conta sobre o que Deus liberou sobre a tua casa. A eternidade dará conta. A eternidade dará conta sobre o que o céu liberou sobre o teu ministério. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero orar com você. Enquanto eles cantam, eu quero orar e chamar a existência. Aleluia. A eternidade vai dar conta dessa promessa, vai. Febe, a eternidade já sabe de toda a sua entrega. Febe, a eternidade já sabe. A eternidade já viu. A eternidade sentiu quando você chorou. A eternidade viu. A eternidade dará conta. Aleluia. Senhor, eu oro para que nessa noite
a chamada do teu ministério arda em nossa alma, para que nessa noite, Senhor, nós venhamos ser envolvidos pelo teu poder. Que nessa noite o teu Espírito que veio em Atos 2, que encheu o povo, e era um povo simples, um homem simples, uma mulher simples, mas que depois de Atos 2 foi cheio do teu Espírito e viveu o extraordinário na chamada, na vida, nas finanças, no relacionamento. Que nessa noite, assim como o Senhor fez em Atos 2, assim como o Senhor fez com a vida de Febe, honrando ela no ministério, assim como o Senhor fez na vida de Tércio, oh meu Deus, que nessa noite, que nessa casa, sobre a cidade de Itu, o ventre profético da catedral, o ventre profético da catedral, o ventre profético da catedral será lembrado na eternidade, porque daqui sairão servos cheios do poder, porque daqui sairão servos honrados no ministério. Sobre o ventre da catedral, nós liberamos, Senhor, nessa noite, nós liberamos uma autoridade, nós liberamos, Senhor, nessa noite, sobre o ventre da catedral BPC de Itu, que daqui nascerão homens e mulheres cheios do Espírito, que daqui nascerão homens e mulheres cheios do teu poder. Senhor, nós liberamos sobre a tua casa, liberamos sobre as nossas vidas, Senhor. Eu libero sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu relacionamento, sobre a tua igreja, Senhor, sobre os teus obreiros, sobre os teus pastores, sobre os teus líderes, Senhor. Que do útero fecundo dessa igreja sairá Tércios, sairá, oh meu Deus, profetas lembrados pela eternidade. Aleluia. Oh, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Seja adorado. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Sopra o vento, Senhor, nessa noite. Queima em nossos corações, ó Pai, a brasa do teu chamado. Sim, Senhor, sim, Senhor. Pode soprar o vento, Reacender a brasa, acende, Senhor. Queima em nossos corações, Senhor. Queima em nossos corações. Acende a chama, Senhor. Queremos viver o seu ministério, a sua chamada, em nome de Jesus. Oh. Levante as mãos do terceiro andar nessa noite. Levante a mão do terceiro andar nessa noite. Você que entendeu, você que vai pedir para o Senhor fazer queimar em seu coração, em servir ao reino, em servir o ministério. Levante a mão no terceiro andar e aplauda bem forte ao Senhor. Só você que vai viver a dupla honra na chamada, só você que vai servir com excelência.